o sentido da vida. Feche os olhos por um instante. Imagine o silêncio antes do tempo. Antes das estrelas existirem. Antes do primeiro nascer do sol. Nesse silêncio, já existia alguém. O Filho de Deus. Jesus não começou em Belém. Ele sempre existiu. Ele estava com o Pai. Ele estava com o Espírito Santo. Por ele, todas as coisas foram criadas. O universo, as galáxias, os mares, a vida. Mas um dia, ele decidiu entrar na história humana, não como rei em um trono, não com exércitos e coroas. Ele veio como criança. Ele veio por amor. Capítulo 1. O anúncio. Uma jovem simples chamada Maria vivia em Nazaré. Ela não tinha riqueza, não tinha fama, mas tinha algo que Deus vê, um coração sincero. Um anjo aparece e diz: Maria, não temas. Você foi escolhida por Deus. Você dará à luz um filho. Seu nome será Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Ela poderia ter fugido. Poderia ter duvidado, mas respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o plano de Deus começou. Capítulo 2. O nascimento em Belém. O imperador decreta um recenseamento. Maria e José precisam viajar até Belém. Caminhada longa. Estradas empoeiradas. Cidade lotada. Não há lugar na hospedaria. Não há conforto. Não há luxo. O Filho de Deus nasce em uma manjedoura, entre animais, entre palha. Noite simples para o mundo, mas grandiosa para o céu. Anjos aparecem a pastores e anunciam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Pastores vêm, sábios do Oriente chegam, trazem ouro, incenso e mirra. O rei havia chegado, mas quase ninguém percebeu. Capítulo 3. O menino que cresceu. Jesus cresceu como qualquer criança. Aprendeu a falar. Aprendeu a andar. Aprendeu a trabalhar com José na carpintaria. Aos 12 anos, ele é encontrado no templo. Mestres da lei se espantam com sua sabedoria. Mas ele volta para casa. Volta à vida simples. Porque o tempo certo ainda não havia chegado. Capítulo 4. O início do ministério. Com cerca de 30 anos, ele vai até o Rio Jordão. João Batista o batiza. Os céus se abrem. O Espírito Santo desce como pomba. Uma voz diz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. O mundo jamais seria o mesmo. Jesus começa a chamar pessoas comuns. Vem e segue-me. Pescadores largam redes. Cobradores de impostos abandonam mesas. Homens simples tornam-se discípulos. Não foram escolhidos por serem perfeitos, mas porque estavam dispostos a seguir. Capítulo 5. O reino de Deus. Jesus começa a ensinar, não nas escolas mais caras, não nos palácios. Ele ensina nos montes, nas praias, nas casas. Ele fala de um reino diferente. Um reino onde o maior é o que serve. Onde o forte perdoa. Onde o amor vence o ódio. Ele diz: Bem-aventurados os que choram, os mansos, os puros de coração. Ele conta parábolas. Um pai espera o filho perdido. Uma mulher procura a moeda perdida. Um pastor busca a ovelha perdida. Essas histórias eram simples, mas continham a verdade eterna. Capítulo 6. Milagres. Jesus estende a mão a um leproso. Todos tinham medo de tocar. Ele toca, e o leproso é curado. Cegos veem, surdos ouvem, paralíticos se levantam. Ele cura corpos, mas também cura almas. Acalma tempestades com uma palavra. Multiplica pães e peixes para multidões. Anda sobre as águas. Ele ressuscita Lázaro e declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Multidões o seguem, mas ele nunca busca fama, busca corações. Capítulo 7. O amor que escandalizou. Jesus come com pecadores. Conversa com prostitutas.
abraça excluídos. Religiosos se escandalizam. Mas ele diz: eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não olha a aparência, ele olha o interior. Capítulo 8. A última semana. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento. As pessoas gritam: Hosana ao filho de Davi. Mas em poucos dias, essas mesmas vozes gritariam outra coisa. Ele celebra a última ceia com seus discípulos. Parte o pão e diz: isto é o meu corpo. Entrega o cálice e diz: este é o meu sangue, derramado por muitos. Ele sabe o que está por vir, mas não recua. Capítulo 9. No jardim. No Getsêmani, Jesus ora. Ele sente o peso do pecado do mundo. Sua alma sofre. Ele sua gotas como sangue. Ele ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era salvar. Judas chega com soldados. Um beijo o trai. Capítulo 10. O julgamento. Jesus é preso. É interrogado. É acusado injustamente. Coroa de espinhos. Chicotes. Zombaria. Pilatos pergunta: que farei de Jesus? A multidão responde: crucifica-o. E o Filho de Deus é condenado. Capítulo 11. A cruz. No Calvário, 3 cruzes. No centro, Jesus. Ele poderia ordenar legiões de anjos, mas não o faz. Ele veio para isso. Pregos atravessam suas mãos. O peso dos pecados recai sobre ele. Ele olha para os que o matam e diz: Pai, perdoa-lhes. O céu escurece. A terra treme. Ele declara: está consumado. E entrega o Espírito. O véu do templo se rasga. O acesso a Deus está aberto. Capítulo 12. O silêncio do sábado. O corpo de Jesus é colocado em um túmulo. Uma pedra enorme é colocada na entrada. Guardas vigiam. Parece o fim. Parece derrota. O mundo aguarda em silêncio. Capítulo 13. A ressurreição. Ao terceiro dia, ao amanhecer, a pedra é removida. O túmulo está vazio. Anjos dizem: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus aparece a Maria Madalena, depois aos discípulos, depois a muitos. Ele fala: caminha, come com eles. As feridas permanecem. Prova de amor. A morte foi vencida. A cruz não foi fracasso. Foi vitória. Capítulo 14. A missão. Jesus reúne os discípulos e diz: ide por todo o mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Vocês não estarão sozinhos. Eu estarei convosco todos os dias. Capítulo 15. A Ascensio. E a esperança. Jesus sobe aos céus. Uma promessa permanece: eu voltarei. A história não terminou. Ela continua. Continua comigo. Continua com você. Continua em cada coração que crê. Conclusio e agora. Quem é Jesus para você? Um personagem histórico? Um profeta? Ou o Filho de Deus? Ele não veio apenas contar uma história. Ele veio mudar a sua. Ele veio trazer perdão, nova vida, esperança eterna. A cruz não foi o fim. Foi o começo. A história de Jesus continua hoje, toda vez que alguém diz: Senhor, eu te recebo. Jesus nasceu simples, viveu servindo e morreu amando. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não está no trono, mas no coração que se entrega. Quando olhamos para a cruz, vemos 2 coisas ao mesmo tempo: o tamanho do nosso pecado e o tamanho do amor de Deus. A ressurreição nos lembra que nada está totalmente perdido, que Deus transforma dor em recomeço e que a última palavra nunca é a do medo, é a da esperança. Hoje, Jesus ainda faz a mesma pergunta: você confia em mim? Seguir Jesus não é ter uma vida sem lutas, é ter um sentido em meio a elas. E a maior verdade é esta:
Você é amado. Você é perdoado. Você não está sozinho. Onde Jesus entra, a vida recomeça.